missão. E que Nossa Senhora, com os anjos e santos, esteja à volta, sempre intercedendo por ele. Faça frente, meu filho, com os anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, saúde ao arcanjo e a toda a ministra celeste, que sejam dispersos seus inimigos, que fujam de sua face todos os que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos nos sentar, pegar a nossa Bíblia. Já vamos abrindo em Mateus, capítulo 4. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Para partilhar a palavra do Senhor. Como a irmã falou, eu estava com saudade, aqui estou, né? Para um serviço, para nos colocar na presença de Deus. Se todos me conhecem, ó. Não, vou me apresentar, meu nome é Orlane, né? Faço parte do Ministério de Música e do Ministério de Integração para a glória de Deus, né? É para isso que nós estamos, para nos colocar a serviço, né? Como o irmão falava dele na formação, se for preciso, varrer o chão, que a gente esteja à disposição para fazer isso, porque nós estamos a serviço, né? Ninguém tem lugar cativo, e é assim que eu me coloco na presença de Deus. Eu quero, juntos partilharmos essa palavra, né? Nós vamos juntos partilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Amém? Provação no deserto. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no monte mais alto do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, prostrando-te diante de mim, me adorai. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorará o Senhor teu Deus, só a ele servirá. Em seguida, o demônio deixou e os anjos aproximaram dele para servir. Essa são as palavras da salvação. Então, que maravilha, né? Então, eu gostaria de começar, né, nossa reflexão, fazendo uma pergunta. Quem levou Jesus ao deserto? Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Se vocês ainda estão com a Bíblia aberta, lê. Olha para mim um versículo acima, no 17:3 lá. E do céu baixou
Espírito que fala, Senhor, eis aqui o meu filho muito amado, e põe em mim a minha afeição, é o mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto, para ser tentado. Né? Então a gente vê um contraste muito grande. Então às vezes a gente fala, meu Deus, mas como assim, Senhor? Se hoje tu está me falando que eu sou teu filho muito amado, e amanhã tu jamais me coloca na provação, me leva para o deserto para ser tentado, eu não estou entendendo. Mas quem somos nós, né, para entender os desígnios de Deus? Por isso que muitas vezes a gente acaba saindo desse caminho de Deus, porque a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. A gente age da melhor maneira, da maneira mais fácil. E os planos de Deus não é assim. Né? Quem levou Jesus? O próprio Espírito Santo, para que Jesus seja tentado. Mas para quê? Para que tentar Jesus se Jesus é filho de Deus? Por que tentar Jesus? E aí cabe mais uma pergunta. E nós, no nosso pensamento humano, fala, mas por que tentar Jesus? Se Jesus é filho de Deus, não foi Deus que colocou ele, para que tentar ele? Mas Jesus não é tentado porque ele vai fraquejar ou Deus quer tentar. Mas tudo que Jesus passou na terra é para que sirva de exemplo para nós. Tudo que Jesus fez é para que a gente se espelhe nele. Não existe outro ser a não ser Jesus para que seja a nossa inspiração total. É em Jesus que nós devemos nos espelhar. E Jesus faz isso para nos mostrar que ninguém tem lugar cativo. Ninguém está isento de provações. Por mais que tenha feito na igreja, por mais que seja líder, por mais que seja padre, papa, ninguém está isento de provação. E é essa a atitude que Jesus quer mostrar para nós. Eu sou filho de Deus. E Deus demonstra isso. O próprio Espírito coloca Jesus lá, porque sabe que Jesus vai suportar todas as provações. E você? E eu? Será que eu vou suportar todas as provações? Será que eu estou preparado para suportar todas as provações? Muitas vezes a gente está aqui dentro, a gente participa e tudo, mas só Deus para saber se nós somos dignos, né, de suportar todas as provações. Porque em toda a passagem, quando Jesus está nesse período de provação, o que é que Jesus faz? Só oração, só ora. É o único meio que Jesus tem que sair da provação. E no versículo 2 ainda fala, jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Então, e aí vê Jesus já vivendo aquilo que foi vivido lá no Êxodo, lá no Antigo Testamento, 40 dias, representa exatamente os 40 anos vivido no Êxodo lá por Moisés. Né? Então Jesus vem simbolicamente viver esses 40 dias de jejum e oração. Para quê? Para que possa suportar a aprovação. Ou seja, ninguém consegue vencer a aprovação sem oração. Ninguém consegue continuar a sua caminhada dentro da igreja sem oração. E Jesus está pronto, está preparado para aquele momento. E o mais engraçado nesse versículo é que o tentador se aproxima de Jesus exatamente no momento que Jesus tinha fome. Isso é para nós. No momento em que nós temos fome, no momento em que nós estamos com fome da palavra, com fome do Espírito, é nesse momento que nós estamos tentados. Jesus não suportou isso, porque ele se preparou. Calcula 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Calcula como esse coração está forte, como esse coração está cheio de Deus. E isso é puro ensinamento. É puro ensinamento. É para que nós possamos estar ligados em Deus, ligados nos planos de Deus, mas talvez a gente vai falar um pouco dos planos de Deus, e é nesses planos de Deus que nós temos que nos inspirar. Estar ligado nos planos de Deus é estar preparado para assumir qualquer que seja o seu papel no plano que Deus quer para você. É como vem dizer lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés, Moisés, eu quero que tu vá levar a tua voz, eu quero que tu vá passar a minha palavra. E Moisés fala, Senhor, como eu vou passar a tua palavra? Eu tenho dificuldade de falar, Moisés. Você tem dificuldade de falar, mas você tem o que poucos têm. É a intimidade de Deus. É ouvir o que Deus fala. E Moisés tinha essa intimidade toda com Jesus. Deus vinha e se entretinha com Moisés. Fala no capítulo 34 de Êxodo. Deus se entretinha com ele naquela tenda. A intimidade que Moisés tinha com Deus era grande. E a gente vê o que é entender o plano de Deus na nossa vida. Moisés fala, Senhor, eu não sou capaz. E
como fulano ou como ciclano lá na frente. Veja como ele é. Eu nunca vou chegar àquele ponto. Nunca vou ser daquela forma. Deus fala para você. A palavra que Deus colocava no meu coração. Antes de eu entrar, eu subi lá em cima, quando eu sentei ali, comecei a orar, pedi uma palavra a Deus, falava, Senhor, fala no ouvido o que tu quer que eu falo para o teu povo. Deus colocava assim, muito forte, creia na providência divina. Creia na providência divina. E muitas vezes a gente não crê, muitas vezes a gente duvida do nosso próprio potencial. Faz parte do ser humano, assim como Moisés. E Deus falou para Moisés, Moisés, tu vai. É você que eu quero. Pode ter 10 milhões de pessoas, mas é você que eu quero. Tu quer ajuda? Pega o teu irmão Arão e através dele, vai. Eu vou te falar, eu vou ter intimidade contigo, eu vou te falar tudo e tu pede para que ele faça o teu povo. Arão tinha facilidade de falar. Ele não tinha aquele encontro, aquela intimidade que Moisés tinha com Deus. É isso que Jesus quer de cada um de nós, que a gente se coloque a serviço. O resto a gente não sabe. A gente já sabe o que aconteceu com Moisés. Será que depois Moisés falava que eu tenho um problema na voz, e Moisés era gago, Moisés tinha muitas dificuldades para falar. E muitas vezes a gente também tem muitas dificuldades, mas a gente tem que acreditar na providência de Deus. Moisés acreditou e foi um grande líder, um grande profeta da igreja do Senhor. Muitos de nós queremos estar hoje no lugar de Moisés. Com certeza sentado ao lado de Deus na igreja. Com certeza, porque abraçou o plano de Deus. E o demônio, o grande projeto dele é exatamente destruir aquilo que Deus planeja. É exatamente agir na hora que você está fraco, na hora que você está com fome. Eu falo para vocês, irmão, tiro isso, tudo que a gente prega, às vezes a gente pega pela nossa própria vida, pelas nossas próprias fraquezas, a gente prega através disso também. Mas é muito mesmo as nossas fraquezas. É muito os momentos que nós estamos com fome. Muitas vezes a gente passa a semana toda vindo na igreja e de repente acontece cada coisa no nosso dia a dia, na nossa casa, que a gente dá vontade de ligar para o outro irmão e falar, irmão, eu preciso de oração. O irmão vai falar para mim, mas irmão, você estava ontem na igreja, mas eu preciso de oração. Tem hora que chega um ponto que você está desesperado porque você precisa de oração. Você está dentro da igreja, mas o inimigo está te tentando. Ele está tentando calcular a sua fraqueza, tentando agir no momento em que você tem fome. E é isso que Deus quer de nós. Se Jesus vem com o projeto de Deus, o demônio vem com o antiprojeto. É destruir quem vai levar Deus ao mundo. Ou seja, a missão do demônio é exatamente aquela palavra que vai nos falar em Lucas. Semear o joio no meio do trigo. É isso que o demônio quer. O demônio quer plantar a semente mal aqui dentro. Eu falo para vocês com todo o meu coração, com toda a verdade. O demônio já tem tentado plantar muitas vezes esse joio pegou mal no grupo de oração. O demônio muitas vezes tem tentado agir grandemente aqui dentro, no nosso meio. Mas a palavra de Deus, quando a gente serve esse grupo de oração, eu falo para vocês, é pequeno, mas tem um poder muito grande. Deus não deixa. Deus não deixa ele agir no nosso meio. Quando ele vem tentar plantar um trigozinho, a gente já está lá com aquela inseticida para matar. A gente não vai crescer aqui dentro. E ele tem tentado, ele tem batido na porta grandemente, para que você deixe seu ministério, para que você saia do grupo de oração, para que você entre em contenda com colegas. E muitas vezes eu tinha conversado isso com uma pessoa colega minha, no início desse grupo de oração, tem pessoas às vezes que chegam atormentadas no grupo de oração. Chega possuído mesmo, vem com tom de tirar do grupo de oração. Eu chego a falar, Senhor, como pode? Eu já ouvi coisas de dentro do meu ministério, no grupo de oração, eu falo, Senhor, eu só tenho de orar. Só que orar é a única coisa que eu tenho para fazer, porque não tem condição. Parece que está possuído
nível mesmo, para tentar destruir o grupo de oração. Não sai da oração. Vai ser errado acontecendo, mas não sai. Mas na hora que a bicha vem daquele jeito carregado, ela vem para destruir. Vem para destruir. Fala coisa que você fala assim, não é possível que essa pessoa não grupo de oração. A gente tem que agradecer a Deus agora, né? E a gente vai perceber ao longo do discurso de Jesus, dessa tentação de Jesus com Satanás, como é gradativo as tentações que Deus vem, que ele vem fazendo no nosso meio, né? Como é gradativo tudo aquilo que o Espírito Santo, que o demônio vem tentando falar com Jesus. As 3 provações, uma vai decrescendo. Por diferentes que pareçam, são iguais. Todas elas têm o mesmo objetivo: afastar Jesus de Deus, afastar a filiação de Jesus do Pai, tentar tirar Jesus daquilo que ele veio, que é para colocar a boa nova no nosso meio. Todas as 3 tentações do demônio têm o mesmo objetivo, por mais diferentes que sejam. Mas Jesus tem a única coisa que tem no coração de Jesus naquele momento é que ele veio para viver a verdade, para trazer a palavra de Deus. E a gente vai notar que essa tentação que aconteceu com Jesus foi exatamente no início da caminhada de Jesus. Foi no momento em que ele tinha realmente sido conhecido como Filho de Deus, assim, nascido mesmo para lutar. Se a gente reparar, poucos capítulos antes, tinha acabado de ser o batismo de Jesus Cristo. Ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Ele tinha acabado de ser batizado. Então ele estava começando a sua carreira. Né? Muitas vezes a gente está aqui no grupo de oração também começando, e logo no começo já tem uma provação. Né? E a gente às vezes desiste da nossa missão. E esse é o intuito dessa leitura, esse é o intuito do que Deus tem a falar para nós hoje, é que nós não desistamos da nossa missão, que nós não desistamos daquilo que Deus tem para nós, né? E o mais importante, nós acreditamos na promessa de Deus, que nós acreditamos naquilo que Ele tem falado para nós. O demônio vem tentar Jesus porque ele sabe que Jesus está no início. Então, no início é sempre mais fácil de ser fiel, né? Quando a gente está no início de uma caminhada, não é mais fácil de desistir. E é isso que o demônio vai trabalhar, em cima disso. Aí a gente vai ler o versículo 10. Respondeu Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, só Ele servirá. Então, a gente vai ver que muitas vezes somos tentados e logo depois vem outra tentação. Então, o que é que a gente faz? No nosso dia a dia, a gente é tentado uma vez. Falar, Senhor, meu Deus, como eu estou daquele jeito. A gente pensa em desistir, agora você calcula aqui com outra, em sequência. Fala, Senhor, eu estou no lugar errado. Não é possível que eu estou dentro dessa igreja. Já veio uma agora, acabei de tomar um lado, já veio outro do outro lado. Agora você calcula a terceira. O que aconteceu com Jesus? Ele foi tentado 3 vezes pelo inimigo no momento em que ele era fraco, no momento em que ele estava iniciando a sua caminhada. E é tão maravilhosa, é tão grande a bênção de Deus no nosso meio, que tudo isso é para provar. Deus veio para nos mostrar de como não é fácil seguir a Jesus, como não é fácil estar no caminho de Jesus. Jesus faz isso para que a gente aprenda mesmo, que a gente desenvolva a nossa vida espiritual a cada dia. E importante também a gente fazer uma comparação que Jesus respondia Satanás do mesmo modo que ele respondia Pedro lá em Mateus 16. Lembra quando Pedro fala assim, não, Senhor, não, você não vai me entregar, e ele fala, sai daqui, retira-te daqui, Satanás, porque tu não fala por Deus, tu fala pela voz do homem. Então Jesus respondia Satanás do mesmo modo como ele respondia Pedro, para que Pedro enxergue o plano de Deus. Porque muitas vezes não é fácil a gente seguir, né? Sendo que a gente está pensando uma coisa humana, a gente está com pensamento humano. Muitas vezes a gente está no grupo de oração e a gente tem pensamento humano, já aconteceu comigo. Fala, Senhor, mas não pode, eu acho que eu mereço algo mais, eu acho que eu quero algo mais. Mas Deus fala, não, calma. A sua hora vai chegar, o teu momento vai chegar, né? Muitas vezes o nosso trabalho é onde mais acontece isso. Nossa, Senhor Deus, eu estou no teu serviço, Senhor, eu sou teu filho amado.
você buscar, se você tentar, vai acontecer. Calma, espera o tempo de Deus. Né? Porque com certeza, essa leitura nos mostra aí que o plano de Deus é totalmente diferente do nosso. Se Jesus fosse humano, Jesus ia pensar que aquilo ali seria normal, todas aquelas situações, sendo que ele tinha acabado de vir de 40 dias, 40 noites de jejum e de oração. A gente faz um jejum assim, a gente acha que até que é tudo, né? Quando a gente faz um jejum de um dia, a gente fala, não, Jesus, isso não vai acontecer nada comigo. Quando você calculou 40 dias e 40 noites de jejum. E assim que ele terminou as 40 noites, lá estava ele, para tentar, para provar Jesus. Jesus se mostra soberano. A vitória de Jesus é soberana. E a gente, se a gente for calcular a dimensão disso, você vai entender como foi bonito. É um espetáculo que Jesus fez com Satanás. Isso é humilhar as palavras. Isso é colocar ele onde ele está, embaixo do pé de Jesus, embaixo do pé de Maria. O que Jesus fez é um show. Se você calcular a cena, Jesus fraco, calculando, eu estava bem magrinho, assim, todo caído, morrendo de fome, entregue, mas completamente cheio, completamente gordo do Espírito Santo. A barriga saciada de Deus. Uma intimidade que nem tem dimensões com Jesus. Satanás tem todo tontão, todo molão, achando que está por cima da carne seca, né? Achando que está abafando. Não, eu vou pegar ele agora. Jesus está lá com ele. Por que ele está falando com ele? Vem que eu estou preparado, vem que eu estou cheio. Jesus está realmente um show. É assim que nós devemos nos portar, é assim que a gente deve pelo menos nos inspirar. É em Jesus. É no Senhor que nós devemos nos inspirar. É nele que nós devemos buscar a nossa confiança. É nele que nós devemos buscar botar o nosso coração, a nossa fé. É viver como ele viveu. É tentar, pelo menos, viver como ele viveu. Claro que a gente nunca vai ser igual a ele. Mas é aquele negócio que a gente não seja perfeito, mas que a gente procure se aproximar o máximo da perfeição. Ah, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus ser tentado tantas vezes, tantas vezes? E outra coisa, como é engraçado, o inimigo ele sabe da palavra. Quem acha que ele não sabe, ele sabe muito bem. Ele sabe muito mais do que muitos cristãos. Sabe muito. Você vê quando ele usa a palavra para colocar Jesus em prova? Olha o que está escrito aqui no versículo 6. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito. Está escrito mesmo. Se a gente olhar lá no Salmo 90, está escrito, capítulo 11, está escrito dessa mesma forma. Ele deu a seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as tuas mãos, com cuidado para não machucar o teu pé em alguma pedra. Isso foi Satanás que falou. Satanás usou a palavra para tentar Jesus. Você pode falar que espetáculo, mas não, na verdade, que burrice. Tentar provar o dono da palavra, tentar provar aquele Deus que nos deu a palavra, o Filho de Deus. Jesus está falando, como diz o velho ditado, na ponta da língua. A resposta está na ponta da língua, mas não tem tempo para pensar. E Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito lá em Deuteronômio, né? Então a gente vê a sabedoria de Jesus. Em cima disso nós temos que buscar, porque muitas vezes até com palavras nós somos tentados também. Quantas vezes a gente está no meio de um grupo de amigos assim, e a gente vê uns amigos, principalmente que não é da mesma religião nossa, falar coisas da nossa religião, e muitas vezes nós não falamos. Ah, não, vou ficar calado aqui, não sei ver que eu vou falar aqui, vou passar direto, né? E é uma coisa muito triste, é uma coisa muito feia da nossa parte, porque já que a gente é filho de Deus, filho do reino, nada melhor do que saborear, né, daquilo que ele nos deixou, que é a sua palavra, é o conhecimento. Sem o conhecimento nós não vamos a lugar nenhum, e com o conhecimento nós temos força para defender. E não devemos nos calar. No momento em que a gente vê alguém falando mal da nossa fé, da nossa religião, do nosso Deus, não devemos nos calar. Foi isso que Jesus ensinou em toda a sua passagem para os 12.
você é tentado, no momento que fala mal do seu Deus. Às vezes a gente está crente, a gente fala como Pedro, né? Não. Pode acontecer qualquer coisa, Senhor, eu não vou te negar, estarei sempre contigo. Na hora que o bicho pega mesmo lá, o cara só as lancinhas prontas para afiar, o que Pedro fez? Não, não conheço esse cara aí, nunca nem vi esse cara, nunca passou aqui, eu só vi nem mais gordo, né? Você não estava lá no coração, Você estava naquele grupo lá, vamos ver o nome lá da senadora, você estava naquele grupo lá que falou, lá que fechou lá? Não, eu nunca estive lá, nunca. Eu não estou lá, por mais que esteja mesmo, né? E aí que Jesus vem nos ensinar também, a não ficar lá, a buscar o conhecimento da palavra, para no momento de provação a gente ser forte, ser soberano, assim como ele foi diante de Satanás, né? Percebemos a grandeza na pessoa de Jesus, o exemplo a ser seguido. A cada tentação do inimigo, Jesus mostra compromisso de viver somente a palavra de Deus. Então, por mais que ele foi tentado, a única coisa que ele tinha na cabeça dele é o compromisso que ele tinha com Deus. E muitas vezes a gente sai do nosso caminho, da nossa missão, por pensar naquilo que se propõe para nós. Já pensou? A gente às vezes está servindo a Deus, e de repente o cara fala, não, estamos ali, e aqui tem uma situação que vai melhorar a sua vida particularmente. Não vai ser espiritual, com certeza, vai ser ou financeira, ou emocional, e você de repente larga tudo para seguir aquilo. Essa foi a intenção de Satanás com Jesus. Desviar a atenção de Jesus. Tirar ele do caminho que ele ia seguir. Jesus se mostra soberano e para falar que ele, a única coisa que ele quer é o compromisso de viver somente a palavra de Deus. É de fazer aquilo para o qual ele foi nascido, para o qual ele foi enviado. Seguir, ensinar, mostrar o caminho de Deus. Essas palavras entrem no nosso coração e nos façam cada vez mais forte. Como é costume, nós possamos cantar uma canção para Jesus. Ele que foi soberano, ele que merece todo o nosso louvor, ele que passou pelas tentações do inimigo, ele que nos mostra como passar, né? Através da oração, do jejum, e viver mesmo a palavra de Deus.
banquete da palavra de Deus.